Olá, boa tarde a todas, né? Sejam bem-vindas. Então, hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos do Um Curso Milagres, do SEM, né? Nós combinamos, né, a fazer uma atividade diferente hoje, que seria estudar a lição 134, que ela fala sobre o perdão. Então, eu vou colocar ela na tela e a gente começa os nossos estudos. Então, só um instantinho, gente, só para... Aí que o PDF não abriu. Agora abriu. Ó, para quem está no PDF, a página é 1141. No livro, se eu não me engano, peraí que eu já digo para vocês a página. 261? Acho que é essa, 261, né? Uhum. É que eu acho que eu cheguei a pôr lá no grupo. Isso, 261 no livro. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou começar a ler, depois vocês vão me ajudando e vamos ver o que dá hoje no estudo, né? Para a gente entender melhor o que é o perdão. Lição 134. Que eu receba o perdão tal como ele é. Então, a lição está nos ensinando a entender, a receber o perdão para realmente ele aconteça. Aí ele diz assim, revisemos o significado do perdão, entre aspas. Isso pode ser distorcido e percebido como algo que implica o sacrifício indevido de uma ira justa, uma dádiva injustificada e imerecida e a negação completa da verdade. Sob esse ponto de vista, o perdão tem que ser visto como uma mera loucura excêntrica, e esse curso parece basear a salvação num capricho. Bom, vamos pegar o primeiro aqui. Ó. Revisemos o significado do perdão, pois esse pode ser distorcido e percebido como algo que implica o sacrifício indevido de uma ira justa, uma dádiva injustificada e imerecida e a negação completa da verdade. O que vocês entendem desse pedacinho? Quando ele está querendo dizer isso? Vamos supor aqui que todos nós já vamos nos envolver nisso que se chama o perdão. Né? Então, como a maioria de nós, isso é uma coisa que se fala, mas às vezes a gente não consegue entender internamente, não consegue fazer ação, e aí ele está dizendo assim que a gente tem que rever o perdão. Pois esse pode ser distorcido e implica como algo pois isso pode ser distorcido e percebido como algo que implica o sacrifício indevido de uma ira justa. Como é que é, assim? Vocês nunca pensaram nisso? Nunca pensei. Eu vou fazer uma pergunta. O perdão, ele só serve para algumas coisas, não serve para qualquer coisa, ou deve ser perdoado tudo? Aí fica mais fácil de entender o que eu estou querendo perguntar. Essa pergunta aí deve ser perdoado tudo? Sara. Eu acho que deve ser perdoado tudo. Essa. Sim ou não? Eu acho que é dúbio, né? Ele dá a entender o perdão como aceitar tudo, né? Aceitar a situação, né? Então, assim, bom, enfim, estamos falando junto. Eu desliguei o telefone, a Márcia estava com ele ligado. Pode falar, Roberto, por favor. Não, eu acho que ele pode parecer, e para mim pareceu por muito tempo, tem situações que realmente você se sente vitimizado, né, por aquela situação, numa leitura bem simples, assim, né, quando não tá fazendo nada, o cara veio aqui e houve essa agressão, por exemplo, né. Sim. Então, como se fosse algo injusto, né, eu tenho, como é que chama, o direito de estar, né, irada, você tem direito de estar irada. De estar irada, de estar aviltada, né, mas, então, num primeiro momento, ele pode parecer que é uma anulação dessa justiça, né, do sentimento, mas a gente, com um pouquinho de caminhada e lendo algumas coisas, a gente percebe que é só num primeiro momento, né, que um é vítima e o outro é algoz, que é coisa um pouco mais complexa que isso, né, é a mesma dança, né. Sim, então, daí ele continuando o que você disse, né, pegando o 2 aqui, ó.
sobre esse ponto de vista, né, olhando no sentido do ponto de vista, né, o perdão tem que ser visto como uma mera loucura excêntrica. E esse curso parece basear a salvação no capricho, né? Vocês conseguem entender o que ele quer dizer isso? Ponto de vista excêntrico? Pegando até o exemplo que você diz. Por exemplo, né, o Roberto, pegando o exemplo, a pessoa chegou e te ofendeu, ou ofendeu a nós, qualquer um de nós, né, e a gente ficou furioso. Vamos dizer que realmente ela foi mal educada, ela foi grosseira, ela estava no mau dia dela, e ela resolveu botar o lixo dela para fora e pegou e quis a gente nos usar de lixeira, né, porque isso é o ego. Aí, você ou qualquer um se sente... Não tem, gente, é aquilo, né? Ego com ego, né? Aí a gente, nas horas, ou a gente justifica mentalmente, ele está num mau dia, mas dentro de nós continua batendo, né? Aí o que ele está querendo dizer? Se a gente se a gente não ter a ferramenta do perdão como algo que tudo tem que ser perdoado, por isso que a gente está estudando isso, o que é realmente o perdão, fica como uma mera loucura excêntrica. Quando eu estou furioso, porque eu acho que eu vou usar o perdão, então eu sou excêntrico. Ou então, eu perdoo aquilo e não perdoo aquilo, né? Aí ele está dizendo que a salvação viraria um capricho. Vocês estão entendendo o que eu quero, o que está dizendo o texto? Ou pelo menos assim eu estou tentando descrever, porque normalmente ele vai, cada parágrafo agora que a gente vai estudar, ele vai entrando um pouquinho mais profundamente. Mas deu para entender esse primeiro parágrafo? Né, assim, tá? Alguém quer ler para nós aqui, ou vocês querem que eu dê uma continuidade? Neirilene, por favor. Então, você está querendo me dizer... Eu tive um entendimento inicial, mas não falei. A partir do momento que tudo tem que ser perdoado, resumindo, é? Sim. Porque no momento, talvez, eu tenho essa dificuldade, mas depois eu tenho um entendimento da situação, né? Foi ego com ego, certo? E eu termino perdoando, porque de um jeito ou de outro, há um desalinhamento aí, né? Qualquer situação que há um desalinhamento, há necessidade do perdão. Isso. Né? Quando nós não estamos alinhados. Então, tudo deve ser perdoado. Para entender um pouco a ideia do capricho, por exemplo, com o mesmo exemplo que foi dado, quando uma grosseria externa vem a nós, seja ela, né, a gente tem que entender que se nós não perdoarmos, é porque nós ainda vivemos muito de imagens e formas, mas na verdade são mais sensações, porque a mesma ira que nós tivemos diante de uma ofensa de um terceiro, a gente pode ter uma ira com relação a uma coisa até que não tem a ver com terceiro, às vezes uma notícia que a gente ouviu no mundo aí fora, por exemplo. O mundo mandou a notícia e a gente ficou curioso, as duas sensações de ira. Ou seja, enquanto nós não nos livrarmos da nossa ira interior, esse tipo de situação sempre virá a nós. Entendido. É sempre assim. Então, por isso que a gente não pode ser uma coisa excêntrica, perdoar quando acha que tem que perdoar, né? Por exemplo, a gente pode ter ouvido a notícia ruim de fora, né? E achar que tem que ir lá na vizinha, falar sobre a notícia, mandar um monte de WhatsApp, ir para as redes sociais e fazer um alarde sobre aquilo, lançando as nossas indignações, né? Não quer dizer que às vezes a gente não possa fazer comentários tentando usar a nossa impecabilidade sobre aquilo, mas a maioria das vezes aqui nós estamos falando do ego com ego, a gente, naquela hora, a gente tem direito. Quando eu falo a gente, lembra, o agente aqui é o nosso. O ego tem direito a se mostrar furioso, a se mostrar indignado, e isso não tem nada a ver com ser. Isso é só capricho. Por isso que ele está dizendo que se a gente usar isso, a salvação vira um capricho. É mais ou menos isso. Vamos continuar para não se alongar muito. Vamos lá porque tem um monte de parágrafos aqui, com certeza alguns vão esclarecer mais ainda isso que a gente está estudando. Ó. Eu vou ler o 2 aqui. Ó. Essa perspectiva distorcida do que significa o perdão é facilmente corrigida, quando podes aceitar o fato de que o perdão não é pedido para o que é verdadeiro. Daí ele fala assim, ele tem que se limitar ao que é falso,
é irrelevante em relação a tudo, exceto ilusões. A verdade é a criação de Deus e perdoá-la nada significa. Toda verdade pertence a Ele. O a Ele aqui está em maiúsculo. Reflete as suas, tudo maiúsculo, leis e irradia o seu, também em maiúsculo, amor. E isso precisa de perdão? Isso é uma pergunta. Como podes perdoar aqueles que não têm pecado e que são eternamente benignos? Certo? Voltando agora. Essa perspectiva distorcida do significado, do que significa o perdão, é facilmente corrigida quando podes aceitar o fato de que o perdão não é pedido para o que é verdadeiro. Quando vocês olham isso, o que vocês entendem? Ou ouvem isso, né? Por exemplo, né, a gente já entendeu, por exemplo, que Deus é amor. Isso é uma verdade, não é? Ou, agora, por exemplo, quando nós falamos de amor, como é que normalmente nós vemos o amor através dos nossos olhos ou de dentro para fora? Isso a gente já estudou bastante, meninas mais antigas, por favor, ajudem-nos. Um amor cheio de ego, né? Um amor cheio de ego. Né? E ele, o que esse amor tem, lembra? Condicional? Condições. Não é? Não é assim? Condição. É o amor Isso. cheio de ego. Tem condições. Toda vez que nós colocamos condições com referência ao próximo, nós estamos, na verdade, ali não há uma verdade. Daí ele fala assim, ele tem que se limitar ao que é falso. O que é falso aqui? O falso é o que aqui? Ele até cita um pouquinho para frente a palavra. Lembra magia? O que é magia? É igual no 100 a... Ilusões. Exatamente. Ou seja, ele tem que se limitar ao que? As ilusões. E como normalmente é a nossa natureza interna, sob a perspectiva de ver as coisas e sentir as coisas, é uma perspectiva ilusória, não é? É. Ou seja, então quando a gente entende que boa parte da nossa natureza interior, ela é ilusória, ela não é real, então nós entendemos que tem muita coisa para perdoar, não é? Ou não? Uhum. Ou seja, bastante, ou não? Cara, deixa eu ver se eu entendi. Eu achei meio confusa essa parte aí. Seria mais ou menos assim, quando eu sinto a necessidade de algo para perdoar, é porque eu vejo um erro naquilo, né? Algo que eu não aceito, que me gera um sentimento ruim, então, né? E na realidade, mesmo que a coisa me pareça ruim, não existe nada errado na criação, entendeu? Então aquilo está a serviço de alguma coisa e chegou para mim e tem a ver comigo. Então, em última análise, não tenho que perdoar. Seria isso? Ou eu estou muito viajando? Deixa eu ver se eu entendi o que você quis dizer. É mais ou menos assim. Aí, como vocês são um pouco mais... Começaram agora, eu vou usar algumas expressões que a gente comumente usa aqui nos nossos estudos. Quando? Aí a gente vai entender aquilo lá. Nada real, né? Nada real pode ser ameaçado. E nisso reside a paz de Deus. Ou seja, o irreal não existe. Ou seja, aquilo que não é do ser e que nós percebemos e sentimos e vemos e tateamos, etc., né, com esse corpo, né, e com a mente errada, que a mente errada aqui no 100 é a mente do ego, né, toda vez que nós estamos nos sentindo desta forma, nós estamos vivendo uma irrealidade. Não há verdade ali. Porque como é que o termômetro que você usa, e eu uso essa forma para explicar, e até para mim, é uma coisa chamada paz. Internamente, se nós não estamos nos sentindo em paz, estamos vivendo um momento ilusório. E seja ele um momento muito sutil, ou um momento em que realmente a coisa parece maior, né, uma agressão, alguma coisa que vem, um choque, né? As duas situações, elas são ilusórias. Exemplinho, para entender o que eu quero dizer. Estamos, né, porque
lavando a louça, né? Vamos botar assim que a maioria de nós, pelo menos, tem que lavar um copo de vez em quando, que seja isso, né? Alguns lavam um montão. Normalmente, nós vamos para a beira da pia com a intenção de lavar a nossa louça, né? E fazer o que tem que ser feito, que é estar presente lavando a louça. A grande maioria de nós, vamos botar assim, dá 2 ou 3 minutos ou 5 minutos ali já, né? Nós estamos em outro lugar, nós estamos usando a nossa mente errada e pensando em muitas coisas. E lavando a louça como se nós estivéssemos dormindo. Isso é ilusão. Isso tem que ser perdoado. Porque enquanto o corpo está se movendo, dentro dessa mente aqui está tendo um monte de pensamentos que não são o ser, é o ego usando o veículo. Né? Então, nós vamos entendendo, que isso tudo, então, o que acontece? A gente tem várias outras ferramentas, a gente lembra da presença, respira e volta a lavar a louça, né? Tentando sentir a louça, tentando estar ali naquele momento presente. E aí, o que acontece? Por isso que se diz que veio um pensamento, a gente usa uma ferramenta do perdão, que, por exemplo, eu estou lavando a louça e a minha mente não para de falar. Né? O que eu posso usar? Respiro e posso falar assim, que eu me aquiete e que escute a verdade e volta para a louça. É como se cada vez que nós usássemos várias dessas ferramentas, lembra que no 100 são 365 ferramentas ou 365 lições, e podemos, depois que aprendemos algumas delas, elas também fazerem parte do nosso cotidiano. É como se cada vez que nós falássemos essas frases ou essas lições, nós nos conectamos internamente ao ser. E então aí esse processo do perdão é esse. Ele lembra muito parecido, para não, né, porque a gente muitas vezes estuda também o Ho'oponopono, é a mesma ideia, volta para o presente, podemos usar uma ferramenta, porque tudo tem que ser perdoado. Porque a gente tem um equívoco sobre a palavra perdão, e perdão normalmente está ligado a pecado. E nós o pecado não é da mesma forma que nós entendemos. Né? Eu acho muito legal a explicação que o Eckhart fala, que ele fala que pecado é errar o alvo. Né? Ou seja, cada vez que nós estamos fora de nós, do habitat do nosso corpo, nós estamos no mundo ilusório, nós estamos vivendo uma falsa, nós estamos vivendo em ilusão. Exatamente. A culpa, porque pecado, né, principalmente porque a grande parte aqui no nosso país teve uma educação cristã, seja de que linha for, e pecado, né, ele é ligado à culpa. Então, nos sentimos culpados, nos sentimos pecadores. E quando, na verdade, não deveria ser assim. A ira que nós estamos sentindo, ela deve ser perdoada. Por quê? Porque cada vez que ela é perdoada, uma ilusão aqui dentro, ou falsa aqui dentro, some. Ou deve ser extirpado, ou deve desaparecer. E cada vez que isso acontece, liberamos consciência, e essa consciência passa a habitar naquele momento. E aí a gente entende um pouquinho o que é a verdade. Ou aquilo que eu explico. A paz de Deus. Mais alguma pergunta? Ele fala assim, a verdade é a criação de Deus. Ou seja, não existe... É porque ainda temos, como eu vou falar novamente, a verdade também tem que ser ressignificada aqui dentro. Aí ele fala assim, e perdoá-la nada significa. Você não tem que perdoar coisas reais. Você tem que perdoar o que é falso, que é ilusório dentro de você. E conforme a gente vai fazendo esse trabalho de perdão, algumas dessas verdades elas vão aparecendo. Aí ela fala assim, principalmente, por exemplo, quando você conhece e encontra um pouquinho com a paz de Deus, você fala, isso é Deus. Nem que seja um tiquinho assim. Aí ele fala assim, toda a verdade pertence a ele, em maiúsculo, a Deus. Reflete as suas leis, ou seja, as leis do amor. E irradia o seu amor. Aí ele fala assim, e isso precisa de perdão? Penso que não. Né? Aí assim, como pode perdoar aqueles que não têm pecado e são eternamente benignos? Aí, deu para entender ou não? Sim. Muito confuso. É bem interessante.
porque a gente pensa muito no molde de perdoar alguém ou algum ato, mas você trabalhar consigo mesmo para estar presente, para ir dissipando aquele sentimento que aquela situação te causou e que te tirou da tua paz de Deus, te tirou do teu centro, que é o que tem que ser perdoado. Muito interessante. Aí, o Senhor usa muito a palavra ilusão. Sim, né? Mitiá. Então, assim, aí ele usa, assim, são duas palavras, né, para vocês ir se assentando em algumas explicações. Então, por exemplo, ele usa uma palavra chamada delusão, né, no próprio livro fala. Aí você fala delusão, desiludido, né? Não, delusão é uma expressão bem específica. Delusão é quando você não vê nada, né? Ou seja, o mundo coletivo, esse nosso mundinho que mora aqui nesse planeta Terra, ele é um mundo que vive na delusão, porque nós vivemos de forma insana, que é uma outra palavra que existe muito aqui no livro. Insana por quê? Porque a gente vive, a gente tem guerra, nós temos fome, nós temos injustiças de várias formas, ou seja, nós nos colocamos diferentes dos outros, enquanto todos, na verdade, somos irmãos. A gente não tem essa sensação de fraternidade e irmandade dentro do nosso planeta. Então, isso se chama delusão. Então, a maioria das pessoas, ou todos nós, temos a delusão dentro de nós. O dia em que, depois de muito sofrimento, né, que isso normalmente acontece, seja com que idade, com que momento, nós começamos a nos perguntar, mas deve ter outra coisa. Não dá. Né? Até eu muitas vezes falo, a gente às vezes segue um currículo, tenta ser uma pessoa boa, tenta fazer as coisas da melhor forma, mas parece que aqui dentro não existe essa paz. Isso aí são as ilusões. Quando a gente se dá conta disso, a gente rompeu a primeira, vamos dizer assim, ou passou pela primeira porta, ou rompeu o primeiro véu, e entender que existe algo maior que nós. E quando a gente entende que existe algo maior que nós, e esse maior que nós, na verdade, está aqui para nos auxiliar, rompemos o primeiro véu com a delusão. Aí o que acontece? Nós vamos entrar no mundo da ilusão, mas é da nossa ilusão, não é do próximo. Sempre é a nossa ilusão, porque, como eu digo, não existe ninguém lá fora, é só a gente olhando. Consegue entender o que eu quero dizer? Ou seja, aí o que acontece? Conforme a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha, de instante em instante, eu falo, conforme dá e conforme nós vamos conseguindo, essas ilusões aparecem para nós. Ou seja, o ser em si, botar o ser aqui em letra maiúscula, e o ser mesmo, né? Ou o espírito, como diz aqui no próprio livro, ele não é irado, ele não é furioso, ele não é violento, não é? Ou seja, aí seria a ideia de negação de Deus. Ou seja, quando a gente vai fazendo esse processo, né, nós vamos cada dia tirando as ilusões da nossa mente. Por isso que o Senhor diz que usar a mente certa é auxiliado pelo Espírito Santo, ou seja, essa parte que nos encaminha, que nos orienta aqui dentro. Deu para entender aí, o que é essa ideia? Ou seja, não há como se mudar alguma coisa se não vier de dentro para fora. E quanto mais a gente olha de dentro para fora, né, o que está acontecendo, mais ilusões nós vamos vendo. Você sabe um exemplo clássico de excesso ou muita delusão? Os fanáticos. Né? Aí a gente pode dividir em departamentos, os fanáticos de futebol, os fanáticos religiosos, os fanáticos políticos e vários outros tipos, né? Essas pessoas, elas são, por exemplo, dependendo da situação, capazes de matar. Então, isso é uma delusão. Elas acham que estão matando e que está certo. É uma completa delusão. Então, dentro do mundo macro, existe o aspecto da delusão espiritual, porque as pessoas pensam, as pessoas são todo mundo, gente. Pensam que leem, falam de alguma coisa, e aquilo ali elas tomam como uma crença e passa a ser a vida delas. Ela pega, às vezes, como se diz na letra e faz barbáries.
Por favor, Mali. Acho que foi a Mali ou foi a... que... Desligar o microfone? Você quer que eu desligue? Agora, bom. Então, é isso, gente. Então, isso é a delusão. Então, quando nós nos damos conta que nós somos pessoas completamente adormecidas, é o primeiro despertar. Aceitar que somos adormecidos é o primeiro despertar. Vocês já pensaram sobre isso? Ou não? Sim. Ou seja, Sim. se a gente olha para trás, o que nós fazemos aqui, né, nesse grupo, ou outras pessoas, nós estamos buscando o nosso despertar, não somos? Nós entendemos que falta consciência contínua, ou um pouco mais contínua, ou um pouco maior, vamos botar assim, vou usar, né? Ou seja, algo que nos leve à sensação dessa de paz. Então, quando a gente encontra esses ensinamentos, seja aqui ou em outros lugares, e os praticamos, nós começamos a entender que somos seres bastante adormecidos e que vivemos ainda numa delusão e que temos muitas ilusões dentro. E as ilusões é que são perdoadas, porque elas são falsas, elas não têm a ver com o ser. Deu para entender? Acho que, né? Vamos continuar aqui. Ô, Sara, Por favor. eu só queria pontuar, trazer mais um pouquinho para nossas palavras. Essa coisa da gente saber que é irreal já é legal, já é um grande passo, né? A gente está estudando para isso. Mas isso é um saber mental, né? A gente ainda não absorveu isso porque ainda isso não se tornou uma vivência no coração da gente. Então, acho que o segundo passo seria fazer esse intercâmbio, intelecto e coração, né? Para que a gente pudesse começar a experienciar de fato isso. Porque a gente está estudando. Bem, eu sei que a coisa é irreal, que aquilo ali não acontece, que nada é irreal, nada real pode ser ameaçado. Mas eu tenho isso somente no intelecto. Então, eu tenho que conseguir trazer isso para o meu coração, uma vivência no coração. Juntar esses dois para, a partir daí, sim, a gente poder caminhar junto. Aí é a consciência, né? Eu acho que aí é que vem a consciência. E está tudo dentro aí do que você falou, só quis pontuar para levar mais para essa linguagem, tá bom? Era isso que eu queria falar. Sim, é que às vezes né, dá para se falar a mesma coisa de muitas formas. Então, é bom cada um ir explicando ou colocando, porque às vezes uma frase de um, uma frase de outro, nós vamos assimilando melhor a informação. Porque aí ele fala aqui, continuando o que nós estamos conversando, ele fala assim, a tua, né, porque eu gosto que ele fala tu, né, tua principal dificuldade, né, em achar um perdão genuíno, ou seja, verdadeiro, da tua parte, é que ainda acreditas ter que perdoar a verdade e não ilusões. Isso a gente já falou. Aí ele fala assim, concebes o perdão como uma vã tentativa de passar por cima do que existe. Ignorar a verdade, no esforço injustificado de enganar, fazendo com que uma ilusão seja verdadeira. Esse ponto de vista distorcido reflete apenas o domínio que a ideia do pecado ainda tem sobre a tua mente do modo como te consideras. Foi mais ou menos o que você disse, Márcia. Porque no início é muito da mundo da mente. A gente já entende muito disso, né? Entende a ideia do perdão, que o perdão deve ser sobre todas as nossas ilusões, etc, etc, etc. Mas que muitas vezes não ainda conseguimos ser mais efetivos, né? Mas aí entra outra parte, né? Nós não somos mais efetivos porque não somos muito práticos. E o que é ser prático, gente? Prático é tentar viver distante a distante os aspectos do ser. Então, como nós temos muito ego, o ego nos envolve na sua ilusão e nós adormecemos e o ser não se manifesta. Então, quanto mais, né, até o movimento, né, quanto mais a gente vai se recordando de si, mais nós vamos entendendo que o perdão, ele
Aí a gente entende a palavra perdão de outra forma. Nós vamos entender que ele é real. Aí que talvez seja o primeiro pontinho. Porque o que eu quero dizer com perdão é real? A gente já conversou outras vezes, mas, às vezes alguém faz uma coisa ruim para nós, né? Ou, vamos falar, alguém que fica mais fácil a gente porque causa aquela coisa de o próximo, né? Aí a pessoa até nos pede desculpa e nós falamos, tudo bem, eu entendi, né? Realmente, nada do que aconteceu era, né? Mas aquilo aqui dentro fica, né? A pessoa fala assim, você me perdoa? E você fala, eu perdoo, né? Porque você, intelectualmente, no mundo da mente, como a Márcia diz, você já entendeu que não adianta, que tem que realmente, mas não consegue. Ou seja, aí que vai entrar a ideia do perdão. Você precisa olhar para aquilo que ainda está ali dentro de você, de acordo com o que aconteceu lá fora. O dia em que aquela pessoa vier na sua frente e você nunca mais, ou não lembrar daquele desgosto ou daquela coisa, daquela situação que aconteceu entre vocês dois, isso foi perdoado. Apagou-se a memória, apagou-se a situação. Por favor, Neilene. Sara, isso aí que você está falando é algo assim muito, como que se fala, muito sério, muito interessante, porque para a gente chegar a um nível, né, quando nos sentimos feridos, nos sentimos, a pessoa magoou de uma forma ou de outra, a gente tem que ter um nível de compreensão muito grande para com o nosso próximo, ou seja, para com a situação em si, né? Ou aí vem um questionamento, talvez não seja nem tanto o nosso próximo o problema, é nós mesmos, né? É o ego ainda muito inchado, né? Até você diluir isso e interiorizar essa questão do ego, de fazer esse trabalho interior, é uma lapidação muito grande, né? Na nossa conversa que nós tivemos conversando, aquela vez, você falou bem assim, olha, certas coisas acontecem, se não for com esse, é com outro, né? Você falou isso, se não for com esse, é com outro. Aí eu entendi na sua fala hoje, eu entendi assim, porque algo está ainda dentro de nós e a gente, é como se fosse testado, né? A gente é testado para ver como é que está o nosso nível de compreensão, ou o nosso nível de ira, né? O nosso nível de ira, ou o nosso nível de ego. A palavra testado, eu acho que a palavra tentado fica mais fácil. Tentação. Somos tentados. Mas, mas isso aí, aumentando o nosso nível de amor e ver no nosso próximo alguém tão frágil como nós mesmos, né? Quer dizer, porque a gente pega muito outro, né? Mas ele fez isso comigo, papapá, e papapá. Mas assim como ele tem as fragilidades dele, eu tenho a minha, né? É algo assim que realmente, como a Márcia falou, é algo que a gente ainda está no intelecto, a gente precisa interiorizar isso. Porque a partir do momento que você interioriza certas coisas, já não lhe machuca, né? Você já não se sente ferido, você já não... Você passa por cima, né? É algo assim, realmente... É um trabalho a longo prazo, ou seja, eu sei que é uma coisa... Sim. É um trabalho para a eternidade. Na real. Para a eternidade, né? Então, é um trabalho para a eternidade. É que, assim, por isso que a gente vai devagar, tendo que mudar a nossa mente, porque nós vemos as coisas de uma forma invertida, né? Eu vou fazer alguns adendos, porque tem algumas pessoas mais novas, talvez elas não conheçam algumas coisas que nós conversamos. O que acontece?
esse mundo que nós vemos e vivemos, né, aí botando todo mundo aqui do planeta Terra, é chamado o mundo da separação, ou o mundo da ilusão, ou o mundo da roda do Sansara, porque nós vivemos separados uns dos outros. O que quer dizer vivemos separados uns dos outros? Porque nós não nos reconhecemos como filho de Deus, nós não nos reconhecemos como um ser. É isso que quer dizer. Ou seja, enquanto isso não acontecer de uma forma coletiva, o planeta vai estar sempre vivendo em sofrimento. Mas a gente não tem como nos mexermos de forma coletiva, mas nós temos como mexermos no nosso mundo interno, dentro de nós. O que acontece? Conforme a gente vai fazendo esse trabalho, nós vamos nos reconhecendo como filhos de Deus. E aqui o filho de Deus é o ser, é o aspecto que o divino me criou. Eu sou parte da divindade, eu sou parte de tudo que existe, né? Como uma flor, como a água, como o sol, como tudo aqui é uma criação de Deus, e eu faço parte dessa criação. O grave problema hoje é que os humaninhos, né, não se conseguem mais reconhecerem como criação de Deus e filhos de Deus. E quando isso acontece, não existe uma coisinha chamada fraternidade, ou seja, nós não somos fraternos um com o outro. Bom, aí nós já entendemos e parte isso intelectualmente, né? Como já falamos, não é tão simples, o meu irmão, né, ser fraterno, etc, etc. Mas nós temos que lembrar que o próximo somos nós, porque se eu sou filho de Deus e ele é filho de Deus, ele tem o ser e eu tenho o ser. Beleza, seria bom, né? Todo mundo no ser. Mas nós também lembramos que eu tenho ego e ele também. É isso? Quando a gente faz esse movimento e entende que o ego que tem aqui está em mim, ou que se manifesta em mim, se manifesta no próximo, e que isso é uma ilusão, a gente não passa a não dar importância. Então, às vezes, há muitas ofensas, muito trilili, chiquili, muito chilique que nós temos internamente, às vezes externamente, eles simplesmente desaparecem, porque nós entendemos, prático, como você disse, que aquela pessoa, né, vamos botar aqui que nós estamos falando de como se viesse alguma coisa de externo, está dormindo, está separada de Deus, ela perdeu a sua natureza divina. Então, cabe a nós, nesse momento, recordarmos da nossa natureza divina, entrarmos em contato com o divino, com o ser, né, seja como for a nossa conexão, e perdoar aquilo ali. Porque quando eu estou perdoando essa sensação ruim aqui dentro, né, de que veio daquela pessoa, eu estou me amando, eu estou me reconhecendo como filho de Deus e reconhecendo que aquilo não é meu. E, ao mesmo tempo, por conectar com o outro, se eu limpar aqui ou se eu perdoar aqui, a outra pessoa conecta direto na mesma paz que você entra. Por isso que fala que nós somos mensageiros. Qual é a sua mensagem? Você dá para fazer Qual é a sua mensagem? Que mensagem você anda mandando para o mundo? É mais ou menos isso, complementando um pouco o que você disse. Mas aí, se a gente vai entendendo esses aspectos, né, principalmente da irmandade, eu vou falar no meu posicionamento, né? Depois que eu comecei, muitas vezes, olhar o próximo e conhecer o próximo como meu irmão, e irmão aqui é um irmão, porque eu não sei, né? Irmão é irmão, né? Tanto que eu falo irmão. Então, é como se, nesse momento, eu conseguisse me igualar, tanto no ser quanto no ego, com o próximo. E facilita muito. Porque muito do que vem de fora já não entra. Depois, né, por isso que daí eu trabalho por etapas, né? O que vem de fora, muito já não entra. Não quer dizer que de vez em quando não pega a gente de rasteirão. Mas daí depois que o que de fora não entra, tem o de dentro, que é as conversas. Essas entram, estão ali, entendeu? Essas também têm que ser perdoadas. Até os pensamentos bonitinhos, gente, que a gente tem uns pensamentos bonitinhos de arrumar as coisas, de arrumar o mundo, de não sei o quê, e isso é falso. Por mais bonito que pareça. Alguém quer falar alguma coisa? Porque eu estou falando muito hoje. Tem um monte de gente na sala hoje. Hein, Sara? Não é por acaso que o Cristo fala, perdoar 70 vezes, 7 vezes, né? Incrível. Não, é só colocando entendimento. Às vezes você passa uma situação, você perdoou, você trabalhou em relação a uma pessoa X, você está 10, você sente que está 10, você superou, aí aparece outro, pá.
Então, aí você tem que trabalhar aquilo, sabe? Ficou resíduo. Ficou resíduo ainda. Com resíduo, com outra pessoa, com outra situação. Aí eu falei, é por isso que o Cristo falou, perdoar 70 vezes, 7 vezes, ou seja, infinitamente. Ou então, uma das últimas frases que ele já falou, né? Perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Isso aí é clássico, mas é bem isso. Ou seja, ele está ali representando como o Filho de Deus. Então, a ideia, entende? Aí a gente vai entendendo os símbolos. Ele pregado na cruz, lembra que a cruz em si significa exatamente essa ideia, né, do mundo material e do mundo espiritual. Ele lá, entre aspas, crucificado, porque o que ele está dizendo? Se a gente ficar nessa linha, né, ou dessa forma, nós estamos sacrificando o nosso Filho de Deus. Então, quando a gente pega, né, cada vez que a gente perdoa uma situação, né, por exemplo, quando a gente está furioso, o Cristo está na cruz. Isso é o que ele quis dizer. E aí, naquele momento, para acabar o sofrimento nosso e do próximo, o que a gente vai? Perdoar. Perdoa. Porque ele não sabe o que faz também, e nem você muito, né? Mas você está percebendo. Então, você perdoa. Não precisa explicar muito. É mais ou menos uma das coisas, né? Que a gente vai entendendo a ideia toda, né? Aí depois, ou seja, né, a própria história crítica, né, depois o que aconteceu? Ele ressuscita, ele se torna verdadeiramente um com o Pai, porque ele extirpou todos, entre aspas, os chamados pecados, né, que na verdade não são da forma como ainda nós compreendemos. Então é mais ou menos isso que ele quis nos ensinar, ou seja, não coloca o seu ser para sofrer, né? Isso é uma das mensagens que mostra nesse episódio. Teria muitas coisas ali naquele pequeno pedaço ali, né? No final mas um deles é essa, ou seja, tanto que quando toda vez que nós estamos em sofrimento, o nosso Cristo íntimo, a nossa parte divina, foi colocada na cruz. Por favor, Roberta. Sara, você podia falar um pouquinho mais dessa parte, assim, da gente se perdoar, até os pensamentos bonitinhos que tu falou, não entendi muito. Não, deixa eu ver uns pensamentos bonitinhos aqui. Agora eu não... eu não sei, né? Sei lá. Aqui agora faz tempo que alguém me ajuda aí com um pensamento bonitinho? Eu estou tentando lembrar aqui um pensamento bonitinho. Né? Pensamentos bonitinhos, por exemplo, é quando nós queremos mudar alguma coisa nossa, né? Aqui, mas ele só é do lado de fora. Né? Então, por exemplo, quando a gente começa, às vezes, a melhorar a si mesmo, nós melhoramos alguns comportamentos, mas ele ainda é só uma casca, ele ainda é falso, embora nós tentemos fazer aquilo. Por exemplo, a partir de agora, eu vou ser gentil com todo mundo, né? Aí nós vamos sendo gentil, eu estou melhorando. Aí acontece como ele me falou, passou 15 dias, a gente não é gentil. Ou seja, isso é uma ilusão sobre nós. Porque a gente, nesse momento, esqueceu que, né, atrás de muito desses pensamentos, dessa tentativa de melhora, ainda tem uma ilusão, porque ainda nós queremos nos colocar numa forma, num molde, e o ser não tem molde. Eu não sei se eu consegui me fazer clara. Nós temos uma personalidade X, começamos queremos ser uma melhor versão de nós mesmos, lógico. Dentro de nós, a gente vai buscar tirar várias coisas. Mas muito ainda do que nós achamos sobre aquilo, ou como deveria ser, ainda é falso. Exemplos. Nós não deveríamos ter conceitos sobre o que é ser uma mulher, por exemplo. E nós temos. Porque o ser, em si, ele é o ser. Independente se ele habita um sexo feminino, um corpo feminino ou um corpo masculino, ele se manifestaria. Lógico
que existem energias um pouco diferentes, o sexo em si já é uma forma diferente, mas internamente, não. E aí nós começamos a criar, nós temos ainda ilusões sobre o ser, sobre o aspecto feminino. Ah, o sagrado feminino. Isso é separação. Cada vez que a gente vai colocando... Então, por isso que eu falei, muito dos pensamentos bonitinhos que nós temos sobre as coisas, como o mundo deve funcionar, tudo isso vai ter que ir à bancarrota, isso tudo vai ter que ser limpo, vai ter que ser perdoado, vai ter que ser ressignificado, porque o que interessa é o ser. Então, aí nós, por isso que espiritualmente também temos muitos pensamentos bonitinhos. Ah, e aí por isso que muitas vezes nós não temos êxito, porque nós temos um pensamento equivocado sobre espiritualidade. Ah, comer assim, andar assim, respirar assim, ler tal coisa, não fazer tal coisa, isso são pensamentos bonitinhos, no meu ponto de vista. Né? Porque não é assim, isso tudo é do ego ainda. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu não sei se eu estou conseguindo ser muito clara, né? Porque realmente hoje eu tenho um pensamento bonitinho. Eu acho que eu entendi um pouco, né? E a gente vê, é uma armadilha bem fácil de cair, né? De estar se achando espiritualizado, mas é só uma versãozinha do ego para se achar superior aos outros. Ou então... Eu sou vegetariana, né? Eu sou vegetariana, eu faço yoga, eu sou melhor que você, sabe? Tipo, alguma coisa assim. São pensamentos bonitinhos. Então, se você é vegetariana porque você acha que é bom para você. Sim. Se você faz yoga porque é bom para você. E dentro daquela vida, é bom para você, porque você se sente bem. Né? Lógico que tem muitas coisas boas, e a gente sabe que tem coisas boas, tanto que cada um tem as suas experiências com as coisas boas, né? O problema é que a gente quer obrigar o outro a concordar com aquela coisa boa, ou viver com aquela coisa boa, porque é bom para mim, é bom para ele. Não é assim que funciona. Não é a serviço do que está aquilo, né? Eu acho que essa é a grande pergunta. Porque o ego é danado, né? Ele entra até nas coisas boas. Não, ele entra muito nas coisas boas. É mais fácil, né? Mas como é difícil, cara, como é difícil. Só compartilhando, meu Deus, como é difícil. Mas não tem outra alternativa, né? Limpar. Mas é muito interessante, porque depois que a gente vai pegando um ritmo, muitas dessas nuances das coisas boas, elas vão também caindo por terra, né? Tipo assim, é que a sociedade dita muitas coisas. Aí eu tenho que ser uma boa esposa, eu tenho que ser uma boa mãe, né? Porque só tem meninas hoje, né? Tem que ser uma boa mãe, né? Eu tenho que ser uma boa amiga. Tudo isso é símbolo, gente. Porque o ser não é boa mãe, o ser é. Então, quando ele estiver na maternidade dele, por exemplo, né? Ele vai fazer o melhor para aquele ser que nasceu, às vezes, dentro dele. Então, é uma forma muito sutil e muito diferente de viver, né? A mesma coisa, sobre ser uma boa mãe, ser uma boa mulher. Então, às vezes, a boa mulher nossa pode andar até, como se diz, né, toda tapadinha aqui dentro, mas dentro de si tem um pensamento muito, né, isso, né, sobre vaidades, né, porque até uma roupa pode causar vaidade. Né, assim, então, seja ela curtinha ou totalmente fechada, ela pode representar esse aspecto de ser uma boa pessoa. É a domesticação, cara? Seria, Sara? Sim, porque não é assim, a domesticação, né, para a gente não sair muito do tema, mas a domesticação. Todos nós passamos por isso. Nós somos educados por alguém. A princípio, a maioria é educada pelo seu pai e pela sua mãe. O papai e a mamãe daquela pessoa foi educado pelo papai e pela mamãe dele. Se nós olharmos o perfil da humanidade um pouquinho para trás, as coisas só se repetem. As confusões familiares, os casamentos se desfazendo, as pessoas tristes, nascem e morrem, ou seja, tudo isso é a forma como normalmente as pessoas vivem. Então, aí a gente vai se dando conta que isso vem há milhares de anos, a domesticação. Um passa para o outro. Porque o ego tomou conta. 97% da natureza, na nossa natureza, ou 95%, depende de como a gente queira na matemática,
ela é dominada pela escuridão, pelo mundo da separação. Os nossos pais não fizeram, eles fizeram o melhor que eles tinham, mas normalmente todos nós somos educados pelo ego. E o ego é separação. O ego é eu só dou alguma coisa se eu ganhar alguma coisa de volta, né? Ou seja, isso é a domesticação. Então nós vivemos sempre separados uns dos outros. Então é mais ou menos assim que funcionam as coisas. Elas não, nós vamos vendo que o mundo aí fora que a gente tem divisão, né? E aí nós vamos entendendo. Por isso que aí a gente vai vendo que o nosso pai e a nossa mãe, nossa, tá algo tão perdido quanto a gente nesse momento. Os nossos avós, com certeza, bisavós ainda também. Ou seja, e aí às vezes você olha para a geração do futuro e você fala, gente, o que vai dar nisso? Porque a maioria vive só na base do ego. Não é? Eu não sei se vocês já se deram conta disso, né? Porque a gente estuda, a gente muitas vezes nunca se deu conta, né? Principalmente, né, como eu falo, e aí, como diz o Eckhart, o maior parasita nosso habita a nossa mente. 99% da humanidade, ou uma grande maioria, um percentual bem grande dentro da humanidade hoje, pensa que o que ela pensa é ela. Acho que todo mundo aqui já entendeu que os nossos pensamentos não são reais, né? Em raríssimas vezes. Porque o ser fala no silêncio. Consegue. Por isso que nós fazemos práticas de desdobramento astral, ou principalmente as práticas de meditação. Porque é no silêncio que o ser se manifesta. Deu para entender o que eu falei ou não? Não? Sim, sim. Não, porque, pensa bem, gente, né? Quando a gente senta e sai da meditação, né? E ela teve um certo êxito, ela foi boa. Quando você se levanta, né? Como o próprio doutor Joe fala, a gente tem que se levantar uma nova pessoa, ou a melhor versão de nós. Na grande maioria das vezes, uma prática desse tipo, né? Que seja ela o tempo que, né? Ela nos dá uma sensação de paz, ou no mínimo de plenitude. Quantas pessoas no mundo hoje têm a sensação de paz e de plenitude? Poucas. Os nossos pais também não tinham. Os nossos bisavós também não tinham. É esse o mundo que a gente tem que mudar. E a gente começa sempre conosco. Não, tá, foi longe demais ou não? Ou vocês não entenderam o que eu quis dizer? Entenderam? Entendi. Porque ultimamente vocês estão tudo em silêncio. Alguém gostaria de ler o 4 aqui? Para ver se pegar outro ritmo? A Nerilene levantou a mão. Peraí. A Nerilene, tá, desculpe, Nerilene, por favor. Não, Sara, é porque você falou em pensamento bonitinho, eu achei interessante a pergunta que ela falou. O que é o pensamento bonitinho? Aí eu lembrei de algo que eu acho que é pensamento bonitinho. É você querer ajudar uma pessoa sem ela querer ajuda. Você também. Atenção, né? Aquela boa vontade sua, você acha que a pessoa tem que pensar como você, tem que ir pelo seu caminho, tem que agir. Eu tive que levar um tempão para entender isso, entendeu? Aí depois eu falei, mas eu tenho um pensamento muito bom, uma intenção muito boa, né? Sentimento muito bom, estou querendo ajudar essa pessoa e ela não está afim, entendeu? Aí depois de muito tempo que eu me entender, falou, não, cada um é cada um. Né? O caminho que você foi, talvez não vai ser, a escola dela vai ser diferente, não vai ser igual a sua. Então, respeita ela. E vê ela como filho de Deus, né? E acredite na ação de Deus, né? Acredite, porque, às vezes, a nossa intenção, por mais bonitinha e boazinha que ela seja, mas talvez não é ideal para aquela situação, para aquele espírito, né? Cada espírito é cada espírito, cada ser é cada ser. E cada um cresce de uma forma, amadurece de uma forma, né? Mas foi um tempão para me entender isso, entendeu? Me aceitar essa situação. Eu acho que isso aí é um pensamento bonitinho, não é não? Bem bonitinho.
Bem bonitinho. Não, é incrível. Isso aí, quando nós entendemos esse movimento que você fez com uma pessoa, e provavelmente se você entendeu com uma, você vai entender com todos, é libertador. Uhum, Porque isso aí se chama Síndrome do Salvador. certo. Eu coloco essa frase, tá, gente? Não sei se é porque eu não... Ela parece. Mas é bem isso. E muitas vezes, o pior é que o ego é sem vergonha dentro de nós. Nós temos essa síndrome, queremos desse aspecto, só que muitas vezes falta pouca prática. Uhum, Então, aí a nossa ajuda fica pior às vezes. fica. Fica Porque pior. a gente, quem vai falar é o ego para a pessoa, né? O ser ali não está presente, né? Embora as intenções, às vezes as intenções são ótimas, né? Então é bem isso, são pensamentos bonitinhos. Então, por isso que o ser fala no silêncio. Quando uma pessoa, e aí é muito interessante, pelo menos assim que eu vejo, né? Assim, às vezes, se você vê que uma pessoa ela não tá legal, é que a gente não precisa ser muito inteligente para ver que a outra pessoa não tá legal. A gente olha para os olhos dela, olha a respiração dela, olha o que ela anda fazendo da vida dela, não anda bom, né? Tirando assim. Então, se ela não quer a sua ajuda, ou se ela não quer conversar, mas você se conectou a ela e você sente que ela, por exemplo, está angustiada, você vai sentir a angústia dela. Você vê na hora que a angústia não é sua, que é do outro. Você só perdoa. A angústia dela acaba. Ou melhora muito. Daí nós entendemos que somos todos um, né, no ser, e iguais no ego, e que a nossa única função é perdoar cada ilusão. Eu gosto da palavra ilusão, porque a ilusão ela tem menos crenças dentro de nós, pelo menos dentro de mim tem mais, menos, né? Pelo menos eu acho, né? E aí, cada ilusão perdoada é uma gotinha de luz interna. E aí acontece isso, de vez em quando, né, a gente vai meio que botando gotinhas e gotinhas e gotinhas e gotinhas e gotinhas, e algo em nós se libera. E aí é uma compreensão, vem. Um insight acontece. E vem no silêncio. É como se você, às vezes, por exemplo, como, né, às vezes, esse movimento de querer salvar o próximo, né? A gente sempre, porque é mais fácil tentar salvar o próximo, né? Porque aí o ego toma conta dessa ideia. Mas o dia em que você para de fazer esse movimento e só vai, cada manifestação você vai perdoando, daqui a pouco isso se torna algo muito, vamos dizer assim, a gente ganha um presente. Porque o que acontece, nós nos reconhecemos como ser. Não sei se eu consegui ser clara no que eu quis dizer agora. O movimento é esse. E aí você vê, porque o que eu acho legal, né? Agora uma viagem assim, que você não precisou fazer nada quando a pessoa estava perturbada. Você só respirou. Você se lembrou de quem você é. Usou uma ferramenta. Lembra? O campo abre, o campo aumenta, né? Lembra que a coerência cardíaca, ela, por exemplo, ela, como o próprio falar, ela, no mínimo, ela chega no mínimo até 3 metros. 3 metros, não, a 2 quilômetros, se eu não me engano, o que está escrito lá, não sei se é 2 ou 3 agora. Então, tudo que está em sua volta, cada vez que você emite a sua coerência, cada vez que você emite a sua realidade, né, do seu próprio ser, mesmo que seja pequeno, no campo, mudou tudo em volta. Então, nós podemos mudar, aí que é muito interessante. Por exemplo, assim, se morasse 10 pessoas em 10 lugares diferentes, mas que não fosse tão distante, aquelas 10 casas que têm aquelas 10 pessoas que estão fazendo esse trabalho de perdão, elas, no mínimo, vão da casa delas para os próximos 2 quilômetros para frente ou para trás, ou seja, no mesmo círculo, mudou um montão de coisa, mesmo que a gente nunca saiba o que mudou, mas mudou. Se nós nos curamos, nós curamos o outro, porque somos todos um. Consegui me entender, fazer entender ou não? Nossa, muito. Esse exemplo dela, para mim, foi... Nossa, abriu várias comportas aqui mentais. Né? É que a gente... espaço para Deus agir, né? E quando tu vai lá tentar ativamente
dá o teu jeito a partir da tua compreensão limitada, às vezes tu mais atrapalha, né? E é muito fácil tu entrar numa arrogância também, né? Se tu reconhece que o outro é você e você trabalha em si, né? E ora ou medita né? Ou usa essa ferramenta, né? Do Ho'oponopono, de repente você está dando espaço, reconhecendo isso e dando espaço para Deus agir através de ti. Nossa, é incrível, incrível. Mas é a solução. Porque é que a gente, lamentavelmente, a gente não tem uma... A gente não quando eu falo a gente, é o geral, é a nossa parte hoje. Né? Nós não, conforme a gente vai se reconhecendo nesse aspecto mais divino, mais do ser, porque a gente fala muito do ego, mas o ser é a pessoa mais importante. E ela em princípio, ela está envolta em muita escuridão. Mas quando a gente vai se permitindo que o ser se manifeste, nós entendemos que existe alguém que cuida de nós e cuida de todo mundo. De todo mundo. E quando a gente começa a ter essa ideia de que existe alguém que cuida da gente, nós paramos de nos sentir sozinhos. E quando nós paramos de nos sentir sozinhos e abandonados, nós nos sentimos unificados, nós nos sentimos unidos a algo maior. E quando nós nos sentimos unidos a algo maior e começamos a entender e fazer esse movimento de dentro para fora, tudo o que está em nossa volta muda. É quase efeito cascata. Né? E isso hoje em dia é até científico, é possível medir cientificamente, porque antes muito disso era palavras. Hoje em dia tem vários aparelhos no mundo, vários cientistas e muita gente fazendo essas medidas, porque simplesmente é uma forma nova de nos conectarmos conosco, porque daí nós entendemos a ideia do macro, né, que existe algo muito maior em volta de nós, e entendemos o micro, que nós somos esse mesmo macro, um corpinho. Então, esse corpinho conecta com o macro. Quando o macro e o micro, né, estão conectados, eles são uma unidade, eles são um com Deus. Quanto mais a gente vai fazendo esse movimento, nos sentindo assim, mudamos o nosso mundo e mudamos o nosso mundo interno e externo e mudamos o mundo do sofrimento ilusório. É que a gente vamos dizer assim, eu não sei, né? Eu penso, hoje, o meu mundo, ele dentro de mim, sempre que vejo guerra e violência, o perdão deve estar ali. Porque no meu mundo não deve existir guerra, não deve existir violência. E se no meu mundo essa guerra e essa violência também for perdoada, ela for sumindo, eu estou ajudando o mundo e a mim mesmo. É um movimento, a gente vai demorar um tempinho para entender, porque a gente pensa que perdão é para coisas assim muito violentas. Não, perdão é para a inconsciência. O adormecimento que tem aqui na nossa mente, dominada pelo ego. É assim que eu entendo, a gente está conversando. Então, aí ele fala assim, incompreensível. Oi? Quem falou agora? É incompreensível. Incompreensível. Não entendi, Neni. Não, bem compreensível. Ah, compreensível. Ah, tá. É que eu acho que você estava falando do texto, agora eu entendi. Não, a tua fala aí. Mas olha assim, por acreditares que os teus pecados são reais, ou seja, porque você sente culpa, né? A ilusão faz com que você sinta culpa, né? Olhas para o perdão como um engano. Aí ele fala assim, pois é impossível pensar que o pecado é verdadeiro e não acreditar que o perdão é uma mentira. É impossível pensar que o pecado é verdadeiro e não acreditar que o perdão é uma mentira. Assim, realmente, o perdão não passa de um pecado, como todo o resto. Ele diz que a verdade é falsa e sorri para os corruptos como se fossem tão irrepreensíveis quanto a grama, tão brancos quanto a neve. Ele é delusório naquilo que pensa poder realizar. Ele quer ver o que é claramente errado como certo.
o desprezível como bom. Voltando. Isso aqui podemos botar os nossos pensamentos bonzinhos, ó. Por acreditares que os teus pensamentos, seus pecados são reais, né? Todas as coisas que você fez, né, antes de entender um pouco mais do que você entende agora, são reais. Não, aquilo ali é falso, porque foi feito tudo em base de uma mente errada. Lembra, o ego vive do passado. Né? Aí ele fala assim, olhas para o perdão como um engano. Ou seja, engano, é um movimento, né? Ah, eu fiquei irada, então eu vou lá me perdoar. Isso é o engano, a ideia aqui do engano, tá? Aí ele fala assim, pois é impossível pensar que o pecado é verdadeiro e não acreditar que o perdão é uma mentira. Ele está dizendo que a gente pensa que o engano que a gente cometeu é verdadeiro. E aí a gente coloca o perdão é uma mentira. Vocês conseguiram entender a ideia aqui ou não? Vamos de novo ou não? Alguém gostaria de ajudar? Mais ou menos, Sara. Eu não quero... Ei, Sara? Você não quer deixar para a próxima aula a gente ver com mais calma, porque é um assunto tão bom. Pode ser, a gente vê o capítulo 4. Porque a gente já até deu o horário aqui. Eu nem tinha visto. Exatamente isso, ó. Por acreditar que os teus pecados são reais. Só para a gente ficar nesse pedaço e fica de lição de casa. Olhas para o perdão como um engano. Perdão não é engano. Aí ele fala assim, pois é impossível pensar que o pecado é verdadeiro. E não acreditar que o perdão é uma mentira. Isso é o pensamento reverso, esse é o pensamento inverso que a gente tem. Dentro de nós, os nossos sentimentos são assim, tá? É só para a gente pensar depois. Assim, realmente, o perdão não passa de um pecado. Ah, eu cometi um pecadinho, eu vou perdoar. Estou falando assim, como todo o resto. Eu estou usando a vozinha do ego na nossa mente, né? Porque ele fala bonitinho assim. Ele diz que a verdade é falsa. Aí ele fala assim, e sorri para os corruptos como se fossem tão irrepreensíveis quanto a grama, tão brancos quanto a neve. Não é assim que a gente pensa. Aí fala assim, ele é delusório. Delusório, entende? É completamente obscuro. Naquilo que pensas poder realizar. Ele quer ver o que é claramente errado como ser, o desprezível como bom. É bem profundo esse texto, essa parte, né, esse parágrafo 4. Penso que dá para a gente meditar aí até sexta-feira, para depois dar continuidade ao restante que a gente vai estudar, sobre essa lição 4. 134. O que vocês acham? Ótimo. Eu agradeço muito, porque esse é um tema, assim, que a gente precisa muito, Sara. Aprofundar. Eu li isso aí, eu não sei se eu comentei com você, eu li isso aí, mas não entrou muito, sabe? Não ficou aquela coisa assim, não ficou entendida, realmente não entendi muito. E eu sabia que eu precisava entender. Gente, sabe por que eu precisava entender, mas não estava entendendo? Quando Sim, você chamou para esse estudo, eu achei maravilhoso, sabe? Tanto que o título como é que é? Ó, que eu perceba o perdão tal como ele é. Então, aqui nesse 4, por exemplo, ele está explicando para nós como nós vemos de forma equivocada o perdão. Tá? Então, aí a gente pode pensar sobre isso. É porque todas as palavras que nós temos dentro são símbolos da nossa mente. Elas podem ter crenças grandes, ou às vezes não ter crença nenhuma. Mas a grande maioria, por exemplo, quando se fala de perdão, há uma crença quase que coletiva sobre isso. Né? Porque o perdão está em um monte de coisas, até, por exemplo, até no mundo da forma, na justiça dos homens, né? Então, ou seja, a gente vendo que o perdão em si, ele está equivocado dentro de nós. E seria por isso que eu escolhi estudar esse. Eu também vou dar uma nova repaginada, às vezes eu pego alguma coisa de cima que tenha ficado para trás, mas é por aí mesmo nele. Por isso que eu coloquei esse tema. Se nós entendermos melhor o que o livro quer nos ensinar sobre o perdão, perdoar vai ficar mais fácil, porque vão se desfazer crenças sobre o perdão. Da mesma forma que a gente já desfez aqui a ideia, né, a gente já está entendendo a ideia um pouco melhor do que é ser filho de Deus, o que é o mundo da separação, o que é a ilusão, né? Principalmente quem está um pouquinho mais tempo aqui,
Agora, entender melhor o que é o perdão facilitará muito para nós. Porque daí, se nós temos dentro de nós essa compreensão, fica mais fácil fazer a prática. Embora as duas coisas vão estar juntas, mas fica mais fácil ser mais efetivo, na verdade. Tá bom? Alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre isso que a gente conversou, ou quer falar alguma coisa? Porque a gente só foi até o parágrafo 4, né? Sobre o perdão. Mas eu penso que ainda são um total... Oxe, são um total de 17 parágrafos, gente. Ah, tá joia. Tá muito bem. Muita coisa a estudar e aprofundar, sabe? Ó, só para a gente falar o finalzinho da lição, né? Que, ó, que aí ele fala que, ó, eu vou ler o item 17, só para ficar na nossa mente. O perdão deve ser praticado o dia todo. Que é o último parágrafo. Ele fala assim: pois haverá ainda muitos momentos em que esquecerás o seu significado e atacarás a ti mesmo. Né? Quando isso ocorrer, permite que a tua mente veja através dessa ilusão. Daí ele fala assim: ao dizeres a ti mesmo, e eu percebo o perdão tal como é. Eu me acusaria por fazer isso? Né? Não colocarei essa corrente sobre mim. Daí ele fala assim: em tudo o que fizeres, lembra-se disto. Ninguém é crucificado sozinho. E, no entanto, ninguém pode entrar no céu por si mesmo. Deu para entender? Quando a gente falou da cruz, né? Quando a gente foi lembrando, porque o Dr. Joe usa uma palavra, o que o amor faria, né? Ele fala às vezes quando você tem que fazer uma transformação de alguma coisa. Ele pergunta assim: eu me acusaria por fazer isso? Sei lá, alguém me mentiu, né? E depois justificou. Né? Se a gente virasse para o outro lado, fosse a outra pessoa, aí a gente vai entendendo que não precisa. É mais ou menos isso. Tá bom, gente? Alguém mais quer falar alguma coisa ou podemos encerrar aqui o nosso encontro hoje? Perfeito? Pode encerrar. Tá E bom. obrigada, Sara. Muito obrigada pela presença de vocês, né? Obrigada, Sara. Muito obrigada. Dado um auxílio, né, nessa ideia do perdão. E como a gente fala que é um grupo de estudos, eu penso que agora a gente deu comeu o pão nosso, né? Aprendeu um pouquinho. Na outra sexta, a gente vai ter um pouquinho mais de compreensão. E talvez fique mais fácil, né? O resto do texto, de todo que a gente tem que ler. Tá bom? Um grande abraço a todas, né? E a gente se vê sexta-feira que vem. Tá bom? Tá bom? Beijo, obrigada. Gratidão. Tchau. Para todos. Fiquem com Deus.